Que uma satisfação conversar com você. Eu queria começar falando sobre o próprio Movimento Brasil Livre. Eu entendo que quando vocês iniciaram, era um movimento, eu vou chamar assim, outsider. Nem sei se vocês gostam dessa expressão. É um movimento que estava fora da política partidária. E vocês chegaram com muita força, vocês têm alguns representantes em câmaras municipais, em assembleias legislativas e também na Câmara dos Deputados. Qual o rumo agora e qual o propósito agora do MBL? É virar partido? Bom, primeiro, prazer falar com você, obrigado pelo convite. Eu acho que o MBL cada vez mais tem se institucionalizado e a experiência que a gente teve na política é que não dá mais para a gente ficar refém das legendas partidárias que existem hoje, né? A verdade é que a maior parte dos partidos políticos, eles não têm um programa próprio, eles não são partidos políticos na própria definição, em que você tem aquilo que você defende, as suas ideias, os seus valores, o seu projeto de país. Por isso que a gente decidiu fundar o nosso próprio partido, a Missão, que deve ser oficializado já em setembro desse ano, a tempo da gente disputar as eleições do ano que vem, já por esse partido, que defende as pautas que nós acreditamos, né? Principalmente nesse momento de caos que a gente vive na segurança pública no Brasil inteiro, né? O endurecimento da legislação penal, que acho que é a principal demanda de todos nós brasileiros nessas eleições. E acho que o nosso objetivo é ter um projeto de país para longo prazo, né? A gente sempre vê legendas preocupadas com a própria próxima eleição, a gente sempre vê projetos de curto prazo, a gente sempre vê uma acomodação de interesses sem ideologia, né? que a gente chama de centrão, a gente que vota lá no Congresso Nacional ou nas assembleias e nas câmaras municipais, gente que não acredita em nada, né? Que independentemente de quem esteja no governo, ele está lá para dar sustentação em troca de algum dinheiro para o seu reduto eleitoral. A gente quer quebrar essa lógica e é por isso que a gente funda um partido político. O MBL não deixa de existir. Ele continua sendo um braço importante de mobilização popular, continua sendo um braço importante de formação de quadros, mas agora com uma representação oficial do partido político, que é a Missão. A missão, aqui colocada por Kim Kataguiri, que deve ser, se não for o dirigente principal, o presidente, com certeza vai ser uma das figuras da diretoria executiva, do comando dessa nova sigla. Continua o partido com os mesmos princípios e propósitos do MBL, por exemplo, o Estado ser pequeno, ser enxugado, livre mercado, pautas incisivas na área de segurança pública? É essa uma continuidade agora mais institucional? Não, acho que nesse aspecto, sim, a gente continua acreditando nos mesmos propósitos de acabar com privilégios da elite do funcionalismo público, né? A gente vê desembargadores no único mês tirando ali um contra-cheque de 2 milhões e 500 mil reais em verbas indenizatórias retroativas, que aliás foi a primeira proposta que eu apresentei quando fui eleito deputado federal em 2019, mas infelizmente tem um lobby do Judiciário e do Ministério Público muito forte no Congresso Nacional, inclusive de ameaças abertas e de falas absurdas. Eu me lembro, na época que eu apresentei essa proposta, teve até uma manifestação da presidente da Associação de Magistrados da Bahia, né, que disse o seguinte, que o juiz ele não pode ser visto de bermuda ou de chinela, porque senão ele tira a credibilidade do judiciário inteiro. Como se eu estivesse mais preocupado com a roupa que o juiz usa na folga do que com a qualidade da sua decisão. Eu sou de um tempo, início do jornalismo na minha carreira, 25 anos atrás, que juiz só se manifestava nos autos. Hoje ele tem conta em rede social. Ou seja, também é uma contradição nessa declaração da magistrada. Não, com certeza, né? Você vê hoje ministros, juízes se manifestando sobre casos que eles vão julgar no futuro, coisa que pela lei eles estariam suspeitos a partir do momento que eles se manifestam. Você vê casos como escritórios de advocacia de familiares, de juízes, desembargadores, ministros, também sendo julgados pelos próprios juízes, parentes dessas pessoas. Então, são abusos que a gente sempre teve. Aliás, o primeiro movimento a apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo desde 85, a redemocratização, foi o MBL, contra o ministro Marco Aurélio, por causa de uma distorção que você teve no rito do impeachment para tentar salvar o mandato da Dilma naquela época. Então, o combate aos abusos do judiciário e privilégio a gente faz há muito tempo, privilégio da própria classe política, né? Eu mesmo, enquanto parlamentar, me neguei a receber o aumento de salário que você teve na última legislatura, faço doação todos os meses desde o primeiro mandato, já nesse mês estou completando aí 500 mil reais de salário que eu já doei em todo esse período, sem falar de não utilizar o auxílio moradia, de utilizar aluguel para carro, de utilizar segurança, motorista, enfim, eu acho que o partido tem muito dessa ideia de você conduzir pelo exemplo, né?
E a linha de endurecimento de legislação penal, né? Porque hoje você tem pessoas ali com 14, 15 passagens pela polícia que continuam por aí, e em parte por culpa da própria lei, outra parte por culpa do judiciário, que às vezes adota uma interpretação da lei mais leniente. Eu me lembro agora de uma interpretação absurda que o Superior Tribunal de Justiça deu num caso de abuso, de estupro de vulnerável, né? Uma menina de 13 anos de idade que teve relações, né, com um senhor mais velho, e que o STJ entendeu que não era estupro de vulnerável, apesar da lei ser expressa em dizer que se você tem menos de 14 anos não interessa o consentimento, não interessa o contexto, é estupro. O STJ entendeu que pelo fato da família ter dado consentimento e da própria criança ter dado consentimento, poderia se constituir uma família, um casamento, e não é estupro de vulnerável. Então, é esse tipo de absurdo que a gente visa combater com o partido.